Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar para vocês nesta noite sobre a mula de Balaão. A primeira leitura é interessantíssima. Coloca um grande sentido para nós. O Salmo, ele pega qualquer pessoa atenta à sua leitura e traz revelações ali, ó. As nações desta terra pertencem ao Messias, o Senhor Jesus, né? É um salmo profético. E diz que o Senhor Jesus tem poder sobre as nações e que Ele julga com retidão. E o Evangelho desta noite nos dá um panorama de Zacarias, um sacerdote, preste atenção, que viu um anjo, falou com um anjo e disse para o anjo que não acreditava. Tudo que existe é de Deus. Tudo, absolutamente tudo que existe foi criado por Deus. O mal não tem poder de criar nada. Todas as coisas foram criadas por Deus em estado de bondade. O ser humano, ou uma espiritualidade ruim, é que inverteu o sentido da criação positiva. Ou deu um sentido negativo. Mas tudo que existe é de Deus. A missa de hoje fala para nós sobre pessoas que resistem ao sagrado. Pessoas que resistem ao sagrado. Balaão foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele não podia fazer isso. E ofereceram a ele honras e riquezas para que ele jogasse a maldição. E ele, para fugir, sai de manhã, pega a sua jumentinha, desobedece a Deus, porque Deus tinha falado para que ele fizesse outra situação. Veja, Deus falava com ele. Ele também tinha acesso ao sagrado. E tendo a experiência com o sagrado, desobedeceu. Pega a sua jumentinha e de manhã, ó, como se diz aqui no interior, picou a mula, né? Eis que no meio do caminho, a jumentinha para. E ele judia da jumentinha. Vai, sua jumenta, vai. E judia da jumentinha. Aí ela vai para outro caminho. E ela empaca no outro caminho, porque ela vê o anjo, né? E ele judia mais da jumenta ainda. E depois ela vai para um outro caminho. Porque ela estava vendo o anjo. E nesse outro caminho, a jumenta vai, assim, muito perto de uma parede de pedra e machuca Balaão. E aí ele esmurra, ele bate mesmo na jumenta. Aí Deus abre a boca da jumenta para que a jumenta fale com ele. Escuta, você está vendo o sagrado? E você não se rende a ele? Quantas vezes nós temos sido Balaão? Quantas vezes nós precisamos olhar para nós e ver que nós estamos resistindo à graça de Deus? Deus quer nos curar, Ele quer nos abençoar, Ele quer o melhor para nós. Nós sabemos o sagrado, nós temos acesso a Deus pelas orações. Nós sentimos Deus conduzindo nossas vidas. Deus não conduz vida através de religião. Ele conduz vida através da ligação da alma para com Ele. E quantas vezes nós resistimos? Nós resistimos. Eu estava atendendo uma irmã da igreja, já há algumas semanas, e estava acontecendo um fato interessante.
ela precisa fazer uma cirurgia no seio e foi marcar a primeira cirurgia. A enfermeira entendeu errado o que outra enfermeira falou e marcou o dia errado da cirurgia, perdeu o dia. Aí teve que ir para outro hospital, o médico encaminhou para outro hospital, chegou lá no dia, começou a preparação da anestesia, a pressão dela descontrolou, teve que interromper a cirurgia. Atenção. Aí ela assim, mas o que está acontecendo? Eu preciso fazer essa cirurgia, tirar esse tumor do meu seio. Por que não está dando certo? Eu pensei na mulinha de Balaão, né? Deus está dizendo, minha filha, não é agora. Não mexe nisso aí agora. Eu estou contigo. O teu corpo me pertence. O teu corpo é meu templo. Eu vou te ajudar. E aquele processo de ansiedade, e ela não conseguia ver o sagrado em cima dessa história. Deus tem falado conosco de várias formas. Às vezes, Ele vai abrir até a boca de um jumento para falar conosco. Porque Deus está apelando para nós, ouçam o sagrado. Se voltem para o sagrado. Será que a sua vida não está precisando de um mergulho de oração? Não está precisando de uma imersão diante do teu Redentor? Você parar tudo e dizer, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero te obedecer. Será que Deus não está pedindo para você considerar o Salmo número 2 na sua vida? Às vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. E nós não olhamos o que há de maior acima de nós. O Salmo número 2 está dizendo que tem um soberano sobre a terra toda. E que ele olha para aquilo que está dentro de você. Se dentro de você houver justiça, os seus propósitos acontecerão, porque Deus te favorecerá. Só que existe um conhecimento espiritual, e nós precisamos agora dessa atenção, que na verdade é um assédio espiritual do mal, em duas situações. Toda vez que você procurar muito a Deus, o maligno, o anjo da asa quebrada, o sujo, o encardido, o negativo, ele vai tentar impedir você de ter o acesso consagrado. Ou você vai ver o sagrado e o encardido vai atuar para você duvidar que é o sagrado. Olha o Evangelho. Zacarias, o que ele era? O que a Bíblia diz que ele era? Sacerdote. O que é próprio de um sacerdote? Oração, atos espirituais, atos litúrgicos, reza. Então ele tinha uma função espiritual. O que é próprio de um marceneiro? Serrote, prego, martelo, madeira, lixa, plana. O que é próprio de um médico? Um bisturi, aquele aparelho de escutar, enfim. É próprio de um sacerdote estar diante de Deus, crer no que faz. Bom, imagina. Um dia aparece um anjo para ele, e não foi qualquer anjo que apareceu. Que a Bíblia está dizendo aqui que foi Gabriel, um arcanjo. O mesmo que aparecerá depois para Maria. O anjo diz, você vai ser pai, o teu filho será profeta, ele será instrumento de Deus em Israel, ele vai reconciliar corações.
O que Zacarias falou para o anjo? Duvido. Ele viu o anjo. Ele ouviu o anjo. O que levou aquele sacerdote a falar duvido? Talvez ele estivesse na superficialidade do ofício que ele exercia. Talvez ele nunca tivesse encontrado uma experiência mais forte. E quando viu o anjo ali, ele ficou meio... Aí o anjo diz, tá bom. Então a tua língua vai ficar colada no céu da tua boca, e até que o teu filho nasça, você não vai dizer nenhuma palavra. E os 9 meses, o Isaías teve que andar com uma tabuinha na mão, e quando ele ia falar, ele tinha que escrever na tabuinha. O menino nasceu e ele voltou a falar. O nome desse menino, João Batista. Nós precisamos tirar de cima de nós a força do sofrimento que o outro coloca em nós. Precisamos desenvolver a nossa vida íntima de oração. Tirar o sofrimento que o mundo coloca em nós. Nossa, tem gente que já está me procurando. Veja, eu sou professor, formado em filosofia, formado em letras, eu dou aula de língua portuguesa, gramática, literatura, produção de texto, eu dou aula de língua inglesa, eu não entendo nada de economia, ok? Não me peçam conselho de economia, eu não sei niente de economia, perfeito? Sei o básico para administrar as minhas coisas e as coisas da igreja, ok? Tem gente em desespero me procurando. Nossa, o senhor pode me abençoar? Porque eu estou com medo da economia, sabe? Essa coisa do Trump aí vai ferrar o Brasil, eu não sei o que eu vou fazer. Eu dou a bênção, né? Mas eu não entendo nada de economia, entendeu? Atenção. Quando você entende o lado sobrenatural da tua vida cristã, você sabe que venha crise ou não, você vai viver, porque é a mão do Criador em cima de você. E se o Criador permitir isso, nós viveremos e passaremos por isso com fé, sem nos desesperarmos, porque a mão do Criador não há de nos faltar. É aqui a hora de olharmos para o sagrado e não duvidarmos. Como Balaão, que Deus teve que abrir a boca de uma jumenta para que ele acreditasse. Deus está dando diariamente a sua graça. Receba a graça. Guarde a graça. Graça significa favor imerecido. Olha para quem está do seu lado. Olhou? Ok? Vê se a pessoa já jantou, está tudo bem? Ok. Olha para essa pessoa e diz assim, ei. Não, tem que olhar e falar mesmo, por favor. Diga, ei. Graça é favor que você não merece. Porque você é pecador. Isso. Nós não merecemos a graça. Mas Deus dá porque nos ama. Graça é favor imerecido. Nós temos muitas limitações na vida. Não sabemos amar direito, não temos paciência, somos intolerantes, mas Deus nos ajuda mesmo assim. Graça é favor imerecido. E Ele vai nos dando graças para que a gente vá crescendo em intimidade com o sagrado. Para que a gente desenvolva cada vez mais uma vida de fé, uma vida espiritual. A palavra de Deus nesta noite diz assim: como está a sua vida espiritual? Você tem orado? Você tem cultuado a Deus? Você sabe que nós cristãos católicos, nós damos a Deus 2 cultos. A palavra de Deus nos ensina
que nós temos que dar a Deus 2 cultos. Nós. O primeiro é um culto particular. É quando você cultua a Deus no segredo do seu coração, na sua oração a Ele. Quando você se ajoelha na sua casa, mas eu tenho artrose, vai dizer alguém. Então senta no sofá e ora. Ou no segredo do seu quarto. É quando você, no seu ser, quando você para, abre a Bíblia, fala com Deus, entrega. Quando você coloca um louvor para Deus. Quando você está diante do seu Criador. Esse é o seu culto pessoal. O segundo culto que nós temos que dar a Deus é esse que nós estamos juntos aqui. É quando todos nós cremos e a gente se reúne para que a palavra dele seja compartilhada conosco, nos abra capacidades de entendimentos e nós então vamos ao altar para receber do altar a Eucaristia que nos sustenta no corpo pelo poder do Espírito. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida mental? Como está a sua vida emocional? Como que está o seu equilíbrio diante do Criador? Esse é um recado para você. Ou você vai esperar que Deus abra a boca de uma jumentinha para falar com você, como ele fez com Balaão. Olha para os sinais do que estão acontecendo, das coisas que estão acontecendo. Olhe para os sinais. Os sinais da vida, das nações. Comece a colocar o teu íntimo no Criador. Permita esta relação de amor com a espiritualidade. Não resista ao amor de Jesus. Amém? Este amor de Jesus, ele salva, ele cura. Jesus Cristo vem para curar, salvar e libertar. Para fazer nova a realidade interna da tua alma, da tua mente. Aprofundar você numa vida maravilhosa de misericórdia que o Senhor tem e pode começar a acontecer isso na sua vida hoje. Por esta celebração, pela palavra compartilhada. Amém? Mas é você e Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.